Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, muito boa noite, um bom domingo a vocês, um bom domingo para toda a nossa igreja, para você que também nos acompanha pelas redes sociais e que pode ser que não frequente a nossa igreja, graça e paz, boa noite a vocês todos. Hoje, nesse domingo, dia 16 de janeiro, excepcionalmente, nós iremos transmitir o nosso culto exclusivamente online. Nós estamos tendo o cuidado, o zelo pelas pessoas da nossa igreja, porque alguns já apresentaram um quadro de saúde preocupante, tanto eu quanto o pastor também, nosso quadro de saúde requer cuidados, e para não expor ninguém, nós preferimos e optamos, na verdade, em transmitir esse culto online. Mas nada vai impedir que a palavra de Deus seja levada, nada vai impedir que você tenha acesso à palavra de Deus e que você tenha acesso também ao que Deus vai falar contigo essa noite. Amém? Vamos orar para clamar a presença de Deus ainda mais para as nossas casas, para as nossas vidas, e vamos curvar as nossas cabeças. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nesse momento nós pedimos que a Tua presença esteja não só aqui comigo, mas no lar de cada uma das pessoas que está assistindo, meu Pai, a partir de agora. Seja se elas estiverem em casa, seja se elas estiverem no trabalho, onde quer que elas estejam, meu Pai, que a Tua presença esteja no lugar, meu Pai. Que a Tua presença esteja ao lado delas, que elas estejam atentas ao que o Senhor vai falar, meu Pai, a partir de agora. E que elas possam também, Senhor, absorver tudo que o Senhor falou, que o Senhor vai falar, meu Pai, nessa noite. Nós damos liberdade a Ti, pedimos que a Tua presença seja o principal, meu Pai, essa noite. E que nós clamamos que nada, meu Pai, nada interfira essa noite, nada possa tirar a nossa atenção, nada possa nos afastar daquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite, meu Pai. Damos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês. A minha garganta não está muito boa, também peço perdão, peço desculpa por isso. Eu vou tentar ser breve, até para não complicar ainda mais a garganta. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João 5. Nós vamos ler praticamente todo esse capítulo. João 5. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. João 5. João capítulo 5, versículo 1 ao 14. Amém? Espero que você tenha aberto já. Então vamos ler, me acompanhe. A tradução que eu vou usar é a NVI. Se tiver um pouco diferente da sua, não tem problema nenhum. A essência é a mesma da palavra de Deus. Amém? Vamos lá então. João 5, do 1 ao 14, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O 14, último versículo, diz: Mais tarde,
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? Olha que tremendo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos traz lições em qualquer período, qualquer trecho que você lê e você mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus, você vai encontrar uma lição tremenda. Esse trecho eu gosto muito porque, assim, ele, na minha visão, eu estudando, lendo e conversando, até pedindo orientação em relação a isso, ele mostra praticamente todos os estágios da pessoa que quer seguir a Cristo, da pessoa que decide, na verdade, trilhar o caminho rumo à presença de Deus. E é interessante porque no versículo, no comecinho dos versículos, eu quero até ler aqui novamente, o 3, você me acompanha, o versículo 3, ele diz assim, versículo 3, ali, na verdade, no tanque, né? Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Olha só que tremendo e que lição a gente já ganha também a respeito disso. Porque as pessoas que sabem onde procurar ajuda, tem pessoas, a maioria das pessoas sabem onde procurar a ajuda, mas elas ficam esperando que essa ajuda venha até eles, que essa ajuda possa chegar até eles. Pessoas que reconhecem o poder de Deus, mas vivem uma vida de passividade, são passivas essas pessoas. Quer dizer, ficam esperando, na verdade, que Deus faça alguma coisa por elas, que Deus vai fazer alguma coisa por mim. São pessoas que se apoiam, né, se escoram, na verdade, naquela frase, se Deus quiser. Mas se Deus quiser. Se Deus quiser. E a palavra de Deus, né, nós cristãos, vamos dizer assim, nós sabemos, ou ao menos todos nós deveríamos saber o que Deus quer, qual é a vontade. Porque a palavra de Deus, ela diz que a vontade dele, né, a Bíblia diz, a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E o relacionamento com Deus, eu falo isso várias vezes, o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Precisa ser uma via de mão dupla. Porque se fosse o contrário, um relacionamento de mão única, nós seríamos somente parasitas. E parasita é aquilo que a gente aprendeu na escola mesmo. Você deve estar se lembrando, né? Você que às vezes tem um pouco mais de experiência como eu, deve estar se lembrando daquilo que a gente aprendeu na escola. O que é um parasita? Parasita é aquele que somente suga, aquele que somente aproveita, aquele que somente quer extrair do outro, que na ciência é o hospedeiro, né? O parasita e o hospedeiro, mas o parasita quer extrair do hospedeiro tudo o que ele precisa, tudo o que ele necessita para viver. Nós não podemos ter essa relação ou esse relacionamento com Deus. Por isso que ele não pode ser de mão única. Por isso que nós precisamos sempre lembrar, nosso relacionamento é eu e Deus, Deus e eu. Eu preciso cultivar isso na minha vida. Então essa é uma das primeiras lições. O cristão, quando ele conhece, quando ele quer se entregar realmente, começar uma vida com Deus, primeira coisa, mão dupla. Deus, a gente pede para Deus, a gente ora a Deus, clama a Deus. Você faz isso, eu tenho certeza, não é, meu irmão, minha irmã? Mas Deus também quer a contrapartida. Deus também quer algo de nós. Tanto que na continuidade, eu vou procurar aqui também, na continuidade, nós paramos no 3, lendo o versículo 4, ele diz assim: de vez em quando, né, a continuidade, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Era curado de qualquer doença. Então, quando eu falei que Deus espera algo de nós, é justamente isso. As pessoas que ali estavam, rodeadas naquele lugar, tinham muitas pessoas naquele lugar ali, elas tinham um objetivo. Elas foram em busca de algo. Elas foram ali para serem curadas de qualquer doença. Né? Essa parte que nós lemos agora aqui no versículo 4, diz que elas estavam lá e poderiam ser curadas de qualquer doença. E Deus tem tudo preparado para que possamos acessar o melhor e sermos, né, abastecidos do melhor de Deus.
nós sermos abençoados. E Ele tem um plano para isso. Tem certeza que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não podemos desperdiçar isso. E só reconhecer que Ele é Deus e pode mudar e transformar não nos leva a nada. Só o reconhecimento disso. Nós precisamos ir além, não basta só nós reconhecermos. Né? A mudança não é só por reconhecer isso em Deus. Muitas pessoas reconhecem, muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas Deus não aceita que nós o sirvamos de qualquer maneira. Ele tem a maneira certa, Ele tem a maneira dele em que nós vamos servir. Então, ficar parado igual aquelas pessoas ficaram paradas ali diante do tanque, não bastava para curar. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer do jeito delas, né? Elas ficaram ali paradas, e se elas continuassem paradas ali, elas não iam ser curadas. A atitude que Deus queria daquelas pessoas, né, no trecho que nós estamos falando aqui agora, não era só estar naquele lugar, não era só ir até aquele lugar de encontro, aquele tanque, né, mas era fazer algo ali. Não era só simplesmente chegar naquele lugar. Cheguei, eu estou nesse lugar aqui, mas e aí, o que eu faço agora? Não, Deus tem algo, tenho certeza que Ele tem algo. Nesse tanque, né, no caso do tanque aqui, que é uma coisa, ele tinha algo, ele queria algo daquelas pessoas. Mas existem tantas outras coisas, tantas outras maneiras que Deus quer que nós façamos e que nós ficamos parados muitas vezes. Nós assistimos situações ou passamos por situações e nós somos daquela maneira que eu falei, nós somos passivos nessas situações. O milagre de Deus, as bênçãos de Deus, a cura que Deus tem para você, para mim, para a sua casa, para a minha casa, ela não necessariamente vai vir do tanque. Não vai vir somente do tanque. Elas virão do seu, do meu e do nosso compromisso com a palavra. Com a palavra, nosso compromisso de falar de Deus, nosso compromisso de pregar o Evangelho, nosso compromisso de fazer as coisas conforme a vontade de Deus e esquecer absolutamente da nossa vontade. É isso que Deus queria. Ele quer, inclusive, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, como Ele queria para aquelas pessoas também, queria daquelas pessoas também. Esse compromisso que Ele queria. Mais adiante, para a gente continuar lendo, a partir do versículo 5, ele diz o seguinte, essa passagem. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha só, quanta coisa nesses versículos que nós lemos. Perdão. Não existe, muitas pessoas elas estão em busca, muitas pessoas querem uma receita pronta, querem uma fórmula mágica, vamos dizer assim, para exatidão. Olha, você faz exatamente isso para que as bênçãos e os milagres de Deus possam acontecer na sua vida. Não é porque foi de uma maneira com uma pessoa que será da mesma maneira que você. Nós precisamos aprender e aceitar esse tipo de coisa. Não é porque a cura de uma pessoa veio com alguns dias que a sua também virá com alguns dias. E não é também porque uma pessoa ficou enferma por semanas, meses e anos que, caso você também estiver numa enfermidade, você ficará enfermo por dias, meses e anos. Uma pessoa pode carregar uma enfermidade por anos e anos e você pode ser curado por essa enfermidade rapidamente. Nós não podemos nos comparar a coisas que acontecem com outras pessoas e querer que aconteçam da mesma maneira conosco. Deus sabe de todas as coisas e Ele faz as coisas da maneira e no tempo dele. Nós precisamos aceitar isso em Deus para que nós possamos vencer certas dificuldades que nós temos. É possível e é até provável que alguém ali no tanque ele tenha conseguido a cura antes desse paralítico que nós estamos falando aqui agora. É possível que aquele paralítico tivesse ali parado muito mais tempo. De repente chegou uma pessoa
E com pouco tempo que ele estivesse ali, nesse tanque, ele conseguiu descer ao tanque e ser curado. Desculpa. E é por isso que nós não podemos fazer esse tipo de comparação. O interessante, no caso dessa passagem, é que esse paralítico, mesmo vendo outras pessoas sendo curadas, e talvez até de uma enfermidade menor, né, uma enfermidade mais simples do que a dele, o paralítico não desistiu. O paralítico não perdeu as esperanças. Ele poderia ter pensado, né, na maioria das pessoas, acho que poderia ter pensado que jamais ele ia conseguir a cura, jamais ele ia conseguir sair andando dali, e simplesmente ter abandonado tudo. Ele poderia ter ido embora, ele poderia... Perdão. Ele poderia ter falado: mas por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. As pessoas que estão aqui, elas conseguem chegar até naquele tanque, e eu não tenho conseguido. Olha que tremendo que é. Porque a Bíblia fala que esse paralítico, ele era paralítico já há 38 anos. 38 anos que ele era paralítico. Na verdade, a Bíblia não fala que ele estava ali há 38 anos. Só um minuto, perdão. Mas que ele era paralítico, ele estava nessa situação há 38 anos. E nós podemos entender, na verdade, que mesmo ele não estando ali há 38 anos, ele já tinha feito várias tentativas de descer até aquele poço. Porque ele fala, né, no versículo que nós lemos ali agora, ele fala que ele fez várias tentativas para chegar no tanque. Quantas pessoas, a gente para e pensa, quantas pessoas que têm um obstáculo na vida, e eu não sei se você é diferente de mim, eu tenho obstáculos na vida, você provavelmente tem obstáculos na vida. Eu não sou único em relação a isso, e você também não vai ser. Mas quantos de nós têm obstáculos na vida, e que às vezes um obstáculo não é um desafio tão grande, não é uma muralha, e mesmo assim a gente desiste de vencer, desiste em persistir, e a gente não persiste naquilo que é a vontade de Deus. A gente não persiste naquilo que Deus quer para que nós façamos. Às vezes nós chegamos, às vezes algumas pessoas chegam a abandonar a fé por não persistir, por não perseverar. E abandonam a fé por não alcançar o que estavam buscando. Abandonam a fé por não conseguir, na verdade, aquilo que elas queriam. Com um pouco mais de persistência, um pouco mais de insistência, na verdade, eles poderiam alcançar seu milagre, poderiam alcançar suas bênçãos e poderiam alcançar a cura. Entrar num relacionamento da maneira correta, por exemplo, quando a gente quer servir a Deus, a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente deixa com que ele seja o Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente vai entrar num relacionamento, por exemplo, a gente fala: Senhor, eu estou entrando num relacionamento, esse relacionamento tem que ser seu, não é o meu relacionamento. Eu conheci um rapaz, conheci uma moça, mas eu quero que o Senhor seja o Senhor desse relacionamento. Mais um minutinho. Eu não quero que esse relacionamento seja a minha vontade, mas seja a sua vontade, seja a vontade do Senhor. Então nós abrimos mão da nossa vontade, deixando Deus mostrar o melhor. É isso que nós fazemos. Ter um trabalho, ter uma renda, na verdade, através de um trabalho digno, é deixar com que Deus atue nessa área nossa. Que esse trabalho, primeiramente, honre a Deus e não atrapalhe nosso relacionamento com o Senhor. Ter um casamento feliz e duradouro, é um casamento porque nós soubemos esperar, não é assim que funciona? Nós soubemos esperar a pessoa certa, então a probabilidade, a chance de ter um casamento feliz e duradouro é muito melhor. Porque eu soubemos esperar o tempo certo para as coisas. Ter filhos obedientes, filhos saudáveis, espiritualmente falando, né? Porque seus pais aprenderam em Deus e ensinam seus filhos da maneira com que eles aprenderam, a andar no caminho certo. Essa é fazer a vontade de Deus.
É fácil? Eu acredito que não seja fácil. Requer persistência, é o que eu estou falando. Requer que você e eu sejamos insistentes. Mas é simples. Muitas vezes nós que complicamos. Eu e você. Nós que complicamos quando nós deixamos de lado a vontade de Deus e damos lugar às nossas vontades. E aí é que a gente complica. Perdão, irmão. E prosseguindo, tem uma outra coisa que nós aprendemos com esse paralítico. A dependência, no versículo que nós lemos ali agora, também fala sobre a dependência. Dependência por coisas erradas, ou por pessoas, por situações erradas. A dependência é terrível quando você não sabe de quem depender ou a quem recorrer. Esse paralítico, ele buscava a ajuda de alguém que o pudesse colocar no tanque. Ele estava procurando alguém e não conseguia encontrar essa pessoa. Quantos são, ou quantas são os que buscam ajuda onde eles não vão encontrar? Não vão ter essa ajuda que eles procuram. Ou pelo menos não vão ter da maneira que eles estão procurando. E eu não estou dizendo aqui que a ajuda humana, né, as pessoas, você não vai procurar ajuda em pessoas. Você pode e deve, né? A ajuda humana, não estou falando que ela não existe. Existe sim, claro que existe. Porque os pastores, os líderes e as pessoas realmente envolvidas com o Senhor, elas sempre terão um braço estendido para você, sempre terão um braço estendido para sua família, para sua casa, com o compromisso de te ajudar conforme a vontade de Deus. Essas pessoas têm esse compromisso realmente de te ajudar, mas no lugar certo, com a pessoa certa. Não é qualquer pessoa que vai te fazer isso. Da mesma maneira que Deus tem um propósito na sua vida, e Ele tem um propósito na sua vida, você precisa acreditar nisso. Ele não compactua com o pecado. E essa pessoa, se ela for uma pessoa temente a Deus, for uma pessoa que está ali para te ajudar, ela também jamais vai compactuar com o pecado, vai compactuar com os erros, com as coisas erradas. Se tem alguma coisa que você, que eu, ou que nós estivermos nos dedicando, né, nós estivermos nos esforçando ou nos empenhando em fazer, e que não seja bom, não seja agradável, e que não seja perfeito aos olhos de Deus, essa não é a vontade dele. Essa é a primeira coisa que nós precisamos submeter ao Senhor. Para você e pensa, o que eu tenho feito é bom, é agradável, é perfeito aos olhos do Senhor? Se você tiver dúvida, e se você falar assim, não, eu creio que não é, então realmente não é a vontade de Deus. Então, nós nem precisamos falar a frase que eu falei agora há pouco, né? Se Deus quiser. Não, Ele não vai querer. Se realmente não está nessa vontade dele, é claro que Ele não vai querer. Porque nós já sabemos a resposta. Eu e você já sabemos. Então não adianta eu e você pedirmos as bênçãos de Deus para algo que vai contra a vontade dele. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que insistem em fazer isso. Pedir a bênção de Deus para aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ninguém pode sair para cometer um pecado, por exemplo, pedindo ajuda de Deus. Um homem ou uma mulher não pode sair para cometer um adultério e falar, Senhor, me abençoa. Senhor, cuida de mim. Senhor, me protege. Porque Deus não está nisso. Isso não é a vontade de Deus. Então como que Deus vai abençoar algo que não está nessa vontade de Deus? E não vai fazer nada que esteja fora da Bíblia, que é a palavra de Deus. Não tem como. Você vai clamar por algo que você não vai obter resposta em relação a isso. As bênçãos do Pai vão vir para aquilo que é a vontade dele. Roubar, matar e destruir não é o papel de Deus. É papel do inimigo. É papel de outro que vai fazer. Então você, quando pede, às vezes, né, se é que existe alguém que pede, né? Eu acho que existe alguém que pede para Deus abençoar esse tipo de coisa, não está pedindo para Deus. Ou se estiver tendo ajuda em relação a cometer um pecado, cometer um delito, cometer uma mentira, uma traição, falsidade, não é Deus que está nisso não. Né? Por isso nós precisamos buscar a vontade de Deus e saber qual é a vontade de Deus. Eu e você, nós cristãos, precisamos ter isso na ponta da língua. Nós precisamos ter isso muito bem claro. Mas continuando, esse homem, falando do paralítico, esse homem ele não se conteve
né? Somente em ser dependente, em buscar a ajuda daquele homem, né? Ou daqueles homens que ele pode ter pedido ajuda para vários homens já, né? Ele não se conteve em somente pedir ajuda. O texto diz, né, lá no encerramento, o texto diz assim, o homem falando, o paralítico fala, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então houve um esforço, houve dedicação, houve um empenho da parte desse paralítico. Ele se esforçou para chegar até aquele lugar. Imagine talvez, naquele poço, né, as pessoas que sabiam desse milagre, devia ser um lugar lotado, cheio de pessoas. Imagine essas pessoas sem problema nenhum de locomoção, quando a água agitava, eles desciam correndo, e esse paralítico com toda dificuldade, com todo problema de mobilidade, com aquela velocidade mais lenta, vamos dizer assim, até ele chegar nesse lugar. Ainda assim ele persistiu, ele insistiu, ele não perdeu a fé de que uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir. E eis que acontece o inesperado. Pelo menos para ele, né? Acontece o inesperado. E nós vamos continuar a leitura aqui, já caminhando para o final. Versículo 8, vou ler o 8 e o 9. Me acompanha na palavra, na Bíblia. Diz assim: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Olha que tremendo, né? Essa, para mim, por exemplo, acho que para todos nós cristãos, o ponto alto dessa passagem seria esse: a cura, né? O milagre que aquele homem tanto esperava, tanto ele foi buscar, que ele estava tanto ansiando e almejando, foi alcançado, foi dado, foi entregue, na verdade, por Jesus. Jesus fez isso por ele. Jesus entregou o milagre, Jesus curou, Jesus sarou, simplesmente com a palavra. Ele pegou a sua maca, levantou e saiu andando. Ele nem precisou descer aquele poço. E eu quero já partir para esse encerramento com 3 lições que me foram reforçadas. Não vou dizer que eu aprendi, porque eu já li isso outras vezes, mas que me foram reforçadas, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. 3 das lições que eu quero deixar aqui, que nós lemos aqui. A primeira delas, que nós podemos ter, é que a Bíblia, na verdade, ela não relata, ela não mostra, ela não fala, na verdade, quantas pessoas que foram curadas nesse tanque. Quais foram? Quantas pessoas foram? Mas eu tenho clareza também que foram muitos os que foram curados nesse lugar. A condição para a cura naquele lugar era enquanto as águas estivessem agitadas. Não era isso que o texto fala? Não é isso que o texto fala? Um anjo vinha, descia e agitava as águas. Enquanto essas águas estivessem agitadas, as pessoas desciam, mergulhavam naquele lugar e eram curadas. Então, a primeira reflexão que eu quero que você guarde é a reflexão de lembrar que muitas pessoas, muitas pessoas, muitas vidas, muitos lares, muitas casas, só serão transformadas, só terão algo realmente de diferente na vida delas com o agitar das águas, com o mover das águas. Não é com água parada. Muitas pessoas se converteram, eu acho que você conhece, e muitas pessoas ainda vão se converter, na verdade, com a agitação, com o movimentar das águas, com as tribulações. Para a grande maioria daquelas pessoas, foi necessário chegar até aquele poço. Foi necessário sair do lugar onde elas estavam, aguardar aquele movimento das águas e ir até aquele poço. E depois, realmente, daquelas águas agitadas, mergulhar e aceitar a cura. A cura que Deus havia enviado para eles através daquele anjo. Mas a água parada não ia fazer nada. Só com o movimento. Só com realmente a mudança, a transformação naquela água é que eles poderiam ser curados. Se você é um desses, né, se você é uma dessas, que estava com a vida parada, né, sem mudança, sem perspectiva nenhuma, e você começou a servir a Deus, e no você começar a servir a Deus, e você entendeu o propósito do que é realmente servir a Deus, se você serve Deus fielmente, né, se você serve ao Senhor com toda a fidelidade, e de repente tudo começou a ficar agitado,
tudo começou a ter mudança, você começou a ter tribulação na sua vida, talvez mais do que você tinha, saiba que é essa movimentação na sua vida que Deus queria para fazer o milagre. Era isso que Deus estava precisando, é dessa agitação que Ele estava precisando para o milagre vir para a sua vida. Amém? Não perca essa oportunidade, não deixa passar. Entre de cabeça, né, nessa agitação que é proposital de Deus. Entra, mas entra confiante no milagre. Entra confiante naquilo que Deus pode fazer. Entra confiante nesse milagre que Ele vai fazer. Ele tem condição de fazer. Entra confiante no milagre, nas bênçãos que virão e na cura que Ele vai derramar na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Então, se você tem ou passado por tribulações, passado por esse turbilhão de coisas que às vezes a água proporcionava para aquelas pessoas, o milagre pode vir através disso. A segunda coisa que eu também quero compartilhar com você é que muitos deles devem ter muitas dessas curas, né? Que vieram das enfermidades naquele tanque. Muitas pessoas elas foram até lá e foram curadas, mas esse paralítico em específico, né, que foi até aquele tanque para um objetivo, todas as pessoas que estiveram lá e falaram do tanque, você pode procurar na Bíblia, procurar em outro lugar, nós não vamos ouvir a respeito desse tanque novamente. E ele jamais, esse tanque no caso, né, jamais seria lembrado e jamais ele seria citado, creio eu, se não fosse por um motivo especial. Ou se não fosse por alguém que esteve lá nesse tanque, por alguém que fez a diferença na vida de uma pessoa. Nesse contexto que nós lemos aqui, no contexto bíblico, não adiantou nada estar na hora certa e no lugar certo. Muitas pessoas no mundo falam isso, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Nesse contexto não adiantou de nada isso daqui. Estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa. O que na verdade fez a diferença é estar na presença da pessoa certa. O que eu quero dizer, e que essa passagem também deixa fortemente, é que você, né, uma pessoa pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter saúde, ela pode ter momentos alegres. Essa pessoa, né, você ou a pessoa, ela pode estar diante das melhores condições, das melhores situações, que a diferença na sua vida, quem vai fazer realmente é Jesus. Ele quem vai fazer essa diferença. Porque foi Ele que fez a diferença na vida daquele paralítico. Amém? E a terceira, para a gente encerrar realmente, no versículo 14. O versículo 14, ele termina da seguinte maneira, eu quero ler com você aqui. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou, né, encontrou aquele paralítico no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Meus irmãos, né, minhas irmãs, você que está assistindo, o que Jesus disse àquele homem, e serve para mim, para você, serve para cada um de nós, serve perfeitamente para cada um de nós, não desperdice todo o esforço, não desperdice toda a dedicação, não desperdice todo o empenho que você teve para alcançar a bênção. E principalmente não desperdice a bênção que foi derramada na sua vida. Não desperdice a cura que foi derramada em sua vida, que foi entregue a você. Não desperdice nada disso. É isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus quer para a nossa vida. O propósito que Ele tem para nós é muito grande. Nós não podemos alcançar, passar por tudo isso e simplesmente desperdiçar depois. Amém? Eu passei de forma muito breve, rápida, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração como entrou no meu também. Mesmo diante da dificuldade aqui da voz, eu fiz o possível para que você entendesse. E quero encerrar orando para abençoar a sua vida. Amém? Curve sua cabeça então, que você possa ter um momento de reflexão. E não deixe essa palavra acabar aqui e morrer aqui não. Tá bom? Amém, Senhor Jesus, meu Deus e Pai, eu quero nesse momento colocar em Tuas mãos as vidas das pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. Eu quero que elas realmente possam ter a verdadeira reflexão, o entendimento do significado que é fazer a Tua vontade,
e esperar, meu Pai, o tempo certo em que o Senhor vai agir na vida dessas pessoas, meu Pai. Seja nos momentos de tribulação, seja nos momentos de calmaria, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus que não deixa nada passar despercebido, meu Pai. Então, na necessidade, meu Pai, na nossa fidelidade contigo, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa interferir, que o Senhor possa intervir, na verdade, na vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço, meu Pai, que as suas bênçãos sejam derramadas, que a sua cura, meu Pai, seja liberada, que os milagres possam ser vistos, meu Pai, na vida dessas pessoas, na casa dessas pessoas, mas que nós saibamos, meu Pai, realmente nos direcionar ao Senhor, nós saibamos como, meu Pai, fazer a Tua vontade, quando fazer a Sua vontade, e que nós, meu Pai, cada vez sejamos mais fiéis àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Escuta, meu Pai, nossas orações, ouve o nosso clamor, meu Pai, e que nós estejamos cada vez mais ligados e conectados a Ti, meu Pai. Que a Sua vontade seja soberana em nossas vidas. Que a Sua vontade possa entrar, que possa invadir as casas, os lares das pessoas, meu Pai. Da Tua igreja principalmente, Senhor. Que essas pessoas experimentem algo que ainda não experimentaram, meu Pai. E que elas possam levar essa experiência para outras pessoas também. Que nós tenhamos dias ainda melhores do que nós tivemos, meu Pai. Que a cura venha sem limite, que a cura venha plenamente, meu Pai, porque o Senhor não faz nada pela metade. Nós possamos ter realmente um tempo diferente do que nós temos tido, meu Pai. E que a igreja seja cada vez ainda maior, melhor, mais fortificada, e que o Teu nome, meu Pai, seja levado ainda mais distante do que tem ido. Que essa semana, meu Pai, seja uma semana de bênçãos na vida de cada uma das pessoas, que as pessoas possam descobrir o Senhor de uma forma diferente, que a cura, o milagre, tudo, meu Pai, seja derramado na vida dessas pessoas, e que elas possam dizer que tudo foi feito por Ti, e dar honra e glória ao Teu nome. Por isso nós agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você sela isso com um amém, meu irmão e minha irmã. Amém? Lembrar mais uma vez que na quarta-feira a nossa célula será uma célula online e nós vamos nos comunicando através das nossas redes sociais. Tem uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana que as suas lutas realmente sejam respaldadas no Senhor e que você verá o resultado. Amém? Até quarta-feira.